Olá, boa noite. Boa noite. Bolsonaro nomeia o consultor legislativo Tarcísio Gomes de Freitas para o Ministério da Infraestrutura. A superpasta vai absorver o Ministério dos Transportes. Tarcísio é ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e formado pelo Instituto Militar de Engenharia. E você vai ver também. Detecção e mortalidade ligadas à AIDS têm queda nos últimos 4 anos. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que a maioria das novas infecções pelo vírus acontece em homens. Emissões de gases do efeito estufa aumentam pela primeira vez nos últimos anos. Os dados divulgados pela ONU mostram ainda que a temperatura global pode subir pelo menos 3 graus até o fim do século. Voo de asa delta quase termina em tragédia na Suíça. Equipamento de segurança falha e homem precisa se segurar pelas mãos. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. O presidente Michel Temer assinou um decreto para implementar 2 medidas de proteção à mulher: o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres e o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. De Brasília, a repórter Renata Teodoro traz todas as informações. Boa noite, Renata. Oi, boa noite, Augusto, Amanda, e boa noite para você também que está acompanhando o Rede TV News. Augusto, essas 2 medidas, elas fazem parte da campanha do governo Você Tem Voz. E o presidente Michel Temer, ele assinou esses decretos mais cedo aqui no Palácio do Planalto, onde também estiveram presentes os ministros da Justiça, Torquato Jardim, e dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Agora, essas medidas, elas consistem no cumprimento efetivo da proteção das mulheres e na criação de políticas públicas para serem implantadas pelos governos municipais, estaduais e federal de forma integrada. Agora, o presidente Michel Temer, ele anunciou essas medidas logo na semana de enfrentamento da violência contra a mulher, já que há 2 dias a gente comemorou aí o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Michel Temer também ressaltou a importância de se denunciar esses casos de violência pelo Disque 180. Vamos ouvir. Somente no ano passado, mais de 30 mil denúncias, você me disse, mais de 30 mil denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público por esse canal. Nós reconhecemos que já fizemos muito, mas resta muito a fazer. E para fazer é preciso solenizar certos gestos. Esta solenização terá repercussão, porque certa e seguramente a imprensa brasileira e a internacional certamente noticiarão este fato e, portanto, a publicidade deste fato também é um instante em que, mais uma vez, se alardeia, se enaltece e se ressalta a necessidade de combater a violência contra a mulher. O reajuste de 16% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal já está valendo e deve custar mais de R$1 bilhão aos cofres do governo federal. Os vencimentos dos ministros, que são o teto do funcionalismo público, passaram de R$ 33.700 para R$ 39.200. O aumento, aprovado no Congresso, gerou polêmica, em especial pelo efeito cascata que isso pode provocar, com impacto nas contas da União, estados e municípios. A gente ainda está fazendo os cálculos, mas na União estaria girando em torno de 1,4 a 1,6 bilhão. O reajuste no salário dos ministros do Supremo ainda pode gerar um gasto além do previsto, já que abre espaço para um possível aumento dos salários de todos os funcionários públicos, incluindo parlamentares e o próprio presidente da República. Se todos esses aumentos saírem, o impacto seria ainda maior, de R$ 4 bilhões no ano que vem. Aqui no STF, o aumento só foi possível depois que o ministro Luiz Fux declarou o fim do auxílio moradia a todos os magistrados do país. Mas a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público afirmou que já estuda maneiras de reverter essa decisão. O Ministério do Planejamento ainda não fechou uma estimativa sobre os custos do auxílio moradia. Acho que o auxílio moradia no judiciário está em torno de 350, 400 milhões. E aí você teria um pouco mais nos outros poderes, talvez chegasse a 550, 600 milhões.
mas tem que dar uma olhada para saber se só atinge o judiciário mesmo, vai atingir o judiciário, o Ministério Público, vai atingir também a carreira jurídica dentro do Executivo. Então tem que entender qual é o alcance da decisão do ministro Fux. O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a Brasília para a reta final de formação do governo. Hoje foi anunciada a indicação de Tarcísio Gomes Freitas para o Ministério da Infraestrutura. Mais uma vez, Jair Bolsonaro saiu cedo do Rio de Janeiro, mas ao contrário das semanas anteriores, com a agenda cheia de visitas de cortesia a autoridades em Brasília, essa semana foi reservada para o trabalho interno. O presidente eleito passou o dia na sede da transição, onde recebeu atuais e futuros ministros. E depois de muitas reuniões, no fim da tarde veio mais um anúncio pelo Twitter. Tarcísio Gomes de Freitas será o futuro ministro da Infraestrutura. Atualmente, ele trabalha como consultor legislativo da Câmara dos Deputados e já foi diretor do DENIT, departamento responsável pela infraestrutura das rodovias. Freitas é formado pelo Instituto Militar de Engenharia e foi oficial do Exército por 16 anos. A nova pasta da infraestrutura deve reunir atribuições que hoje são dos Ministérios das Cidades, Transportes e Integração Nacional. O presidente eleito e o futuro ministro comentaram as prioridades do novo ministério. Resolver os problemas de logística, é entregar projetos, é gerar desenvolvimento, gerar emprego. Nós só começaremos uma nova obra se tivéssemos realmente recursos para concluí-la. As obras que estão aí, bem mais de 1.000, logicamente que puder ser concluída, nós nos empenharemos. A expectativa é que Bolsonaro tenha os principais nomes da futura equipe decididos até o fim da semana. 16 nomes já foram anunciados, mas decisões importantes ainda precisam ser tomadas, como a indicação para o Ministério do Meio Ambiente, que deve ser anunciada amanhã, e as junções das atividades de outras pastas, como os Ministérios do Trabalho, dos Direitos Humanos e de Minas e Energia. O desenho está praticamente concluído. Eu acho que a última versão será apresentada amanhã cedo por parte do Onyx Lorenzoni. E a partir daí, cada um titular de sua pasta começa a formar o seu ministério. Bolsonaro ainda está tendo que mediar os interesses dos futuros ministros mais próximos. Gustavo Bebiano, indicado para a Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e o general Santos Cruz, da Secretaria de Governo, querem se colocar à frente das negociações com o Congresso. Eu vou conversar com o parlamentar também. Todo mundo vai conversar, vai buscar a solução para os problemas que o Brasil atravessa. E nós temos que dar certo, porque estamos no mesmo barco. A revista americana Time incluiu o presidente eleito Jair Bolsonaro numa lista de personalidades que podem estampar a tradicional capa da edição de dezembro. Bolsonaro aparece numa enquete online entre outras 53 personalidades mundiais. Qualquer um pode votar, inclusive a gente aqui no Brasil. A Time faz esse tipo de votação desde 1927. Ano passado, a personalidade do ano não foi uma, mas muitas pessoas que quebraram o silêncio e falaram sobre intimidações e assédio sexual. Em 2016, foi Donald Trump. O empresário Abílio Diniz prestou depoimento hoje à Polícia Federal em Curitiba. Diniz foi ouvido no inquérito que investiga estelionato e organização criminosa na Operação Trapaça, que corresponde à terceira fase da Operação Carne Fraca. O inquérito apura fraudes no processo industrial da BRF, grupo em que o empresário atuava como presidente do conselho. Abílio Diniz deixou a sede da Polícia Federal sem gravar a entrevista. Os deputados estaduais do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo, prestaram depoimento hoje na Polícia Federal. Eles já estavam presos, mas são investigados em novo inquérito. O repórter Rodrigo Cabral tem as informações ao vivo do Rio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Os depoimentos aqui na Polícia Federal no Rio de Janeiro começaram por volta das 10 da manhã. O primeiro a ser ouvido foi o deputado estadual Jorge Pisciani. Depois falaram Edson Albertassi e Paulo Melo, todos do MDB. Eles foram presos há 1 ano na Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato, acusados de favorecer empresários de ônibus nas votações da Assembleia Legislativa. No começo deste mês, os 3 tiveram novas prisões decretadas, junto com outros 7 deputados estaduais, na Operação Furna de Onça, que investiga um esquema de compra e venda de apoio parlamentar dentro da Assembleia.
A delegada do caso não deu detalhes sobre os depoimentos. Após o interrogatório, Jorge Pisciani voltou para a prisão domiciliar na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio. Edson Albertassi e Paulo Melo foram levados para o complexo penitenciário de Bangu, também na zona oeste da cidade. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Cabral para o Rede TV News. O número de mortes por AIDS no Brasil caiu 16% em 4 anos. Os dados são do Ministério da Saúde. Os novos números do boletim epidemiológico foram divulgados nesta terça-feira. Segundo o Ministério da Saúde, de 1980 a junho deste ano, foram registrados quase 927 mil casos da doença no Brasil. Um registro anual de 40 mil novos casos. A boa notícia é que houve queda no número de mortes por AIDS nos últimos 4 anos. A taxa de óbitos passou de 5,7 a cada 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 em 2017. Ainda segundo o boletim, 73% das novas infecções de HIV ocorrem no sexo masculino. O maior acesso ao teste para identificar a doença e a redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento são apontados como alguns dos fatores que contribuíram para a queda no número e mortes. Os dados foram apresentados no lançamento da campanha publicitária do Ministério da Saúde, que lembra os 30 anos do Dia Mundial contra a AIDS. Vamos agora conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, acho que a gente pode até continuar num assunto que a gente ensaiou e introduziu ontem, que foi a nomeação do general Santos Cruz para a Secretaria de Governo, que é um cargo que trata com os parlamentares, eminentemente político. A gente não sabe se vai manter essa atribuição ou não, mas o fato é que pegou muita gente de surpresa. Boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. E pegou, sobretudo, aqueles que vão ter o seu poder, digamos, de algum modo questionado. O primeiro atingido, e ontem eu cheguei a esboçar isso aqui, mas não deu tempo, porque não era a questão central, mas já escrevi hoje no blog, já tratei na rádio. O primeiro atingido é o Onyx Lorenzoni. Porque, afinal de contas, o Onyx Lorenzoni será o chefe da Casa Civil. Ora, o que faz um chefe da Casa Civil? Conversa com políticos. Quando existe uma demanda qualquer do presidente, quando o presidente quer enviar um projeto, quando quer fazer uma reforma, quando quer mudar a Constituição, precisa fazer o quê? Precisa conversar com os políticos. E quem é que costuma ter habilidade, trato, expertise, experiência para fazê-lo? Outro político. E aí, nesse caso, o Onyx Lorenzoni, que tem ali militância na casa, na Câmara dos Deputados, por exemplo, tem trânsito para falar com muitos deles. Não obstante, o Bolsonaro passou uma rasteira no Onyx Lorenzoni e tanto. Colocou para tratar do assunto um general, o Santos Cruz, que, como eu disse ontem, não tem experiência nenhuma no trato político. Ele é um general ali da linha de frente, né? As suas experiências mais notórias são no Haiti e no Congo. E ele é conhecido por, o que até é meritório do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista da prudência, aí já não sei, preciso consultar a ciência militar. Não é muito a minha área de especialização. Mas ele costuma, inclusive, estar à frente da tropa, né? Então ele enfrenta dificuldades físicas mesmo, com o inimigo ali cara a cara. Não é o caso dos políticos. Políticos, em tese, não são inimigos. São pessoas com quem é preciso conversar. Na guerra, a diferença entre o sim e o não costuma ser muito clara. Entre atirar e não atirar costuma ser muito clara. Na política, você tem vários tons de cinza, né, entre atirar e não atirar. Entre dizer sim e dizer não. E aí vai um general que é de sua absoluta confiança. Né? Então isso, evidentemente, tira espaço do Onyx Lorenzoni. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai negociar a reforma da Previdência? Vai ser o general Santos Cruz ou vai ser o Onyx? Mas não só, viu, Amanda? O general Hamilton Mourão também foi surpreendido. Eu vi aqui ali na imprensa a informação de que ele parabenizou o Santos Cruz, que estaria contente porque são amigos. Bem, toda essa turma do generalato é mais ou menos amiga, embora o Santos Cruz não seja um general de exército.
Ele é um general 3 estrelas apenas, não é um general 4 estrelas, que é o general do Exército, é o topo da carreira, que é o Hamilton Mourão. Mas eles são amigos. Mas também o Hamilton Mourão foi pego de surpresa, porque as entrevistas do Hamilton Mourão, em que ele tem uma visão mais inteira do que seja governo, né, também isso tem incomodado um pouco Jair Bolsonaro, né? O que a gente nota é que, evidentemente, há um declínio, digamos, da influência civil no governo e um crescimento da influência militar. Nós já temos lá o Fernando Azevedo de Silva na defesa, o general Heleno no gabinete da segurança institucional, o próprio Hamilton Mourão como vice, o Bebiano, Gustavo Bebiano, que vai ser secretário de governo, anunciou hoje que quem vai cuidar da PPI, das parcerias que vão atrair investimentos, vai ser também o general Mainar Marques. Então, aquele que é um cargo de um civil, o filé mignon do cargo do civil, estará com o general da reserva. E hoje se ventilou a hipótese de que o general Floriano Peixoto Vieira Neto, finalmente o Floriano Peixoto pode voltar ao poder, né, pode ser o secretário de comunicação. Então a gente vai ter aí talvez 20 ministérios e se a gente for pegar as coisas que realmente pertencem ao comando, estão com os generais. E para encerrar, curiosamente, todos esses generais estão sendo comandados por um mero capitão. Vejam como a política é interessante, né, Amanda? A política permite que um simples capitão comande esse monte de generais. É isso aí. Verdade. Obrigado, Reinaldo. Até amanhã. Chegou a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A chuva tem se espalhado aí por todo o Brasil nos últimos dias e até mesmo no Nordeste. Ontem e hoje choveu aí, inclusive em áreas do sertão, do Agreste. A gente vê imagens de Buíque, no interior do Pernambuco. Choveu tanto que as ruas ficaram assim completamente alagadas e uma cratera se abriu no meio da rua, no centro da cidade. A população ficou ali observando o tamanho desse buraco. Embora a chuvarada tenha causado estragos aí na cidade, a população até comemorou. Afinal, fazia aí 8 anos que não chovia de forma tão significativa nessa região. Bom, e ainda tem previsão de chuva lá para o Nordeste amanhã. A chuva deve ser forte aqui no Maranhão, no Piauí, no Ceará. O tempo fica encoberto e chuvoso em todo o litoral ainda aqui da Bahia. Enquanto isso, no sudeste do Brasil, o ar seco ganha força e o sol predomina durante o dia todo. Só que em algumas áreas do extremo sul de Minas é que o dia vai ser cinzento, nublado aí, tem condição para chuva fraca. Então vamos lá para o Rio de Janeiro, na capital fluminense. Por lá, olha só, o sol brilha o dia todo amanhã, esquenta, chega aos 30 graus e nada de chuva. Na capital paulista, em São Paulo, o sol aparece entre nuvens, ele aparece mais do que hoje e a temperatura sobe mais também, máxima chega aos 26 graus. E os próximos dias prometem ser aí com chuva em forma de temporal, é chuva forte, com vendaval e trovoadas, nas áreas aqui ao norte do Brasil, no Maranhão e no centro-norte aqui do Mato Grosso. Mesma coisa no sul do Brasil, onde o tempo começa a mudar amanhã. A chuva chega aí de forma significativa na faixa oeste da região e até mesmo em áreas aqui do extremo sul do Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, amanhã faz sol o dia todo, esquenta, máxima de 30 graus e só chove no finalzinho do dia. A temperatura é a mesma em Manaus, 30 graus, mas em Manaus tem alerta para temporal. Calorão de 33 graus em Fortaleza. Bom, eu encerro hoje a previsão do tempo com uma notícia triste, viu? O desmatamento na Amazônia atingiu a pior marca dos últimos 10 anos. Quase 8 mil quilômetros quadrados aí de floresta foram destruídas no último ano, o que corresponde aí a 5 cidades de São Paulo. As principais causas são exploração ilegal de madeira, avanço da agricultura e da pecuária e, claro, as queimadas que aumentaram aí nos últimos tempos. Lembrando, gente, que o desmatamento tem impacto direto aí no clima, como, por exemplo, o aquecimento global, viu? Bom, eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. Qualquer dúvida, corre lá para o nosso site. Eu volto amanhã com mais informações do tempo e a previsão do tempo completa para você. Até lá. Tchau, tchau.
Uma organização criminosa que estaria ligada a grandes produtores de grãos em 3 estados foi alvo hoje de uma grande operação. De acordo com a Receita Federal, o valor sonegado em impostos pode chegar a R$1 bilhão. Vamos direto ao vivo a Belo Horizonte conversar com a repórter Patrícia Contato, que tem mais informações sobre esse caso. R$1 bilhão, a gente fala com tanta naturalidade hoje nesses esquemas de sonegação e de corrupção, parece até preço de banana, né, Patrícia? Mas, enfim, nessa operação de hoje foram 11 presos, é isso? É isso mesmo, Amanda, boa noite a todos. São 11 detidos até o momento e outras 11 pessoas com mandados de prisão não foram encontradas e são consideradas foragidas. Na casa de um dos investigados pela polícia, a polícia encontrou um computador, um notebook boiando na piscina. O empresário investigado teria tentado se livrar do equipamento ao perceber aí a presença da chegada dos policiais e dos agentes federais. Mas o computador foi recuperado e apreendido. Em Belo Horizonte, a Força Tarefa cumpriu um mandado de busca e apreensão no galpão de uma empresa de grãos. A Operação Ceres tenta combater fraudes na comercialização de grãos como feijão e milho. Segundo a Receita Federal, o valor sonegado em notas fraudadas pode chegar a R$1 bilhão. A organização criminosa reunia produtores rurais, contadores, laranjas e empresários. Os mandados foram cumpridos aqui em Minas, em Goiás e em São Paulo. De Belo Horizonte, Patrícia Contaldi, para o Rede TV News. E a Polícia Federal deflagrou hoje em São Paulo a segunda fase da Operação Descarte, um desdobramento da Lava Jato. A ação investiga casos de sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro por meio de empresas fantasmas. A ação é uma consequência da análise de materiais apreendidos na primeira fase da operação, deflagrada em março deste ano. O escritório de advocacia, investigado na fase anterior, permaneceu atuando no controle de empresas fantasmas, mesmo sob fiscalizações da Receita Federal, num esquema de compras fraudulentas. Entre os clientes estava um consórcio de limpeza urbana. Identificamos que essa organização, que não tinha só esse cliente, só esse consórcio de limpeza urbana. Tinham dezenas de empresas que utilizavam esse serviço. As empresas simulavam a venda de produtos e serviços inexistentes, recebiam pagamento, emitiam notas fiscais sobre as transações fictícias e distribuíam o valor em contas no Brasil e no exterior ou entregavam o dinheiro em espécie direto nas mãos dos envolvidos para dificultar o rastreamento. Com isso, lavavam dinheiro, reduziam tributos e pagavam propina a agentes públicos. Um dos investigados é auditor fiscal da Receita, Éden Ciroli Ribeiro. De acordo com os investigadores, o servidor público sonegava impostos de terceiros e, em troca, recebia propina. Ele teria feito isso com pelo menos 2 empresas. Éden já foi afastado da função. Agia deixando irregularidades nos autos com o objetivo de permitir que esses autos pudessem ser contestados no âmbito administrativo, e que os autos fossem anulados em momento posterior. A Receita Federal estima a sonegação de R$500 milhão. A pedido da Polícia Federal, a Justiça determinou o bloqueio de R$12 milhões e imóveis em nome dos investigados, que devem responder por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, sonegação fiscal e associação criminosa. A Prefeitura de São Paulo vai começar no próximo fim de semana os trabalhos para reerguer o viaduto que caiu na Marginal Pinheiros 13 dias atrás. No sábado, a Prefeitura fará um teste para içar o viaduto. A enorme estrutura ficará apoiada por estacas e será suspensa com equipamentos hidráulicos, num processo chamado de macaqueamento. Mas ainda não há prazo para a liberação definitiva do trecho. Com essas intervenções, nós imaginamos que nos próximos dias a gente consiga recuperar, como o prefeito colocou, mais ou menos 15 quilômetros nesta operação controlada, E vai ficar como restrição só essa área do viaduto mesmo. O incidente acendeu o alerta para a falta de manutenção de pontes e viadutos na capital. O Ministério Público abriu inquérito para investigar o caso. Vegetação crescendo, tijolinho à vista para revestir uma das colunas. Este é o viaduto da Avenida Pacaembu, na zona oeste da cidade. A pergunta que o Ministério Público fez esta semana é a seguinte: por que a Prefeitura destinou somente 5% do orçamento para recuperar pontes e viadutos aqui na cidade?
problemas é que não faltam. Aqui, por exemplo, o ferro da estrutura fica cada dia mais exposto. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, fez uma vistoria hoje no local das obras do viaduto, na Marginal Pinheiros, e se defendeu das acusações do Ministério Público. Responsabilizar uma administração que está há 8 meses em relação à manutenção de um viaduto que tem 40 anos é uma dificuldade argumentativa mais difícil que um duplo twist carpado, né? Eu quero ver de que forma isso será possível se manter em pé. De qualquer forma, volto a dizer que a gente está à disposição do Ministério Público, como está à disposição do Tribunal de Contas, da Câmara de Vereadores, de qualquer órgão de controle, da imprensa, da sociedade, para prestar todos os esclarecimentos necessários. Foram afastados hoje os policiais que mataram um sushi man que teve um surto com uma faca dentro de um restaurante em São Paulo na semana passada. Quem tem mais detalhes desse caso é o repórter Ed Polo. Boa noite, Ed. O que é que descobriram na investigação, hein? Boa noite, Augusto, Amanda. Boa noite a todos. Para a perícia, os policiais militares mataram o sushi man, Luciano Santos, de 26 anos, pelas costas. O laudo necroscópico aponta 4 disparos. Um na perna direita, um no braço esquerdo, um na coluna e outro nas nádegas. Razão pela qual o alto comando da Polícia Militar de São Paulo optou por afastar 4 dos 10 policiais que participaram dessa ação no restaurante no último dia 21, um restaurante japonês muito famoso aqui no bairro do Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. O delegado responsável pelo caso, o doutor Fábio Pinheiro, já tem em mãos, Augusto, o vídeo, ele não vai divulgar para não atrapalhar as investigações, que mostra exatamente tudo o que aconteceu naquele dia. O sushi man teve realmente um surto psicótico, armado com 2 facas, ameaçou funcionários, um deles inclusive ficou com um corte no pescoço e outros 50 clientes. Tudo isso antes da polícia chegar. Quando a polícia chegou, o sushi man correu para o mezanino, o andar mezanino, ficou acuado, com uma das facas atirou contra os policiais, que reagiram com arma de eletrochoque, balas de borracha, não adiantaram, foi aí que optaram pela arma de fogo, uma .40, que é a arma da Polícia Militar, acertando o policial pelas costas, é isso que diz o laudo. Ele foi encaminhado para o hospital, mas já chegou sem vida. Isso, segundo o delegado, muda completamente o teor das investigações, porque na semana passada os policiais disseram que atiraram porque se sentiram ameaçados, a vida deles corria perigo. Segundo quem viu o vídeo, Augusto e Amanda, não é bem assim. O delegado quer saber se não houve excesso, por quê? Porque, na verdade, os tiros pelas costas apontam que a vítima, na verdade, estava tentando fugir e não ameaçar os policiais. Esses 4 policiais que atiraram, 2 deles atiraram, estão afastados, aguardando agora o teor das investigações, porque o delegado enviou o vídeo para o DHPP, divisão, Departamento de Homicídio, Divisão e de Proteção à Pessoa, e o Instituto Criminalística, que vai analisar frame a frame tudo o que aconteceu, para aí ter uma conclusão exata. Se houve realmente excesso, os policiais responderão pelo assassinato, se não houve, eles voltam a trabalhar. O sushi man Luciano Santos tinha 26 anos, trabalhava há 7 anos no restaurante, não era casado, mas deixou uma filha de 6 meses. Ed Polo, de São Paulo, para o Rede TV News. Isso precisa ficar claro, né, Ed? Se não havia ameaça à vida de ninguém, então ele não poderia ter sido morto pelos policiais, mas a investigação vai mostrar justamente isso. A Justiça começou a ouvir as testemunhas do caso Vitória Gabriele. A menina foi assassinada há 5 meses no interior de São Paulo. Os 3 acusados também serão ouvidos na audiência. O servente de pedreiro Júlio César Lima e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Abrantes chegaram ao fórum em São Roque por volta da 1h30 da tarde. Vou provar isso. Maiara. Familiares de Vitória Gabriele também estavam presentes. Eles ainda buscam muitas respostas. Eu espero descobrir tudo realmente o que aconteceu, que não tenha nenhum fato que eu não saiba, como aconteceu, o que foi que aconteceu, por que aconteceu, que até hoje a gente não tem certeza, são suposições, e justiça, que eles paguem pelo que eles fizeram. Nessa fase de audiência, serão ouvidas 11 testemunhas de acusação e 9 de defesa, além dos 3 réus. Só depois disso, o juiz vai determinar a data em que os acusados vão a júri popular.
Somos inocentes. O caso de Vitória Gabriele comoveu o país. A menina, de apenas 12 anos, desapareceu no dia 8 de junho em Araçariguama, no interior de São Paulo, ao sair de casa para andar de patins. O corpo dela foi encontrado 8 dias depois, próximo a uma estrada de terra, na zona rural. Um laudo da perícia apontou que Vitória foi estrangulada no mesmo dia em que desapareceu. Depois de uma denúncia anônima, a polícia chegou ao servente de pedreiro Júlio César. Ele confirmou que esteve com a menina, junto com o casal Bruno e Maiara. Para a polícia, Vitória foi morta por engano e o crime foi um acerto de contas. Uma testemunha afirmou que devia R$7 mil a um traficante, que estava sendo ameaçada e que tem uma irmã com as mesmas características de Vitória. Júlio, Bruno e Maiara devem ser julgados pelos crimes de sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A gente tem que confiar sim na justiça, confiar sim em Deus, que eles venham a ser, se realmente definir tudo isso que a gente está imaginando que seja, que venham a pagar exemplarmente, porque é tudo que a gente espera. A Polícia Civil de Minas Gerais fez hoje uma operação para combater bandidos que estariam se aliando ao PCC. Essas imagens mostram quando os policiais invadem as casas de suspeitos em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Foram 3 meses de investigações. 12 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos. De acordo com a polícia, o PCC já estaria atuando com núcleos em pelo menos 7 cidades mineiras, onde há grandes presídios. A organização criminosa estaria controlando o tráfico de drogas nessas cidades para conseguir se manter no estado. Um dos líderes do PCC em Minas seria Anderson Ferreira, que já cumpre pena na penitenciária de Contagem. Uma tentativa de assalto a um carro forte na manhã de hoje terminou com um homem morto e outro baleado na cidade de Gravatá, em Pernambuco. 4 suspeitos, ainda não identificados, armados com fuzis e usando coletes à prova de balas, chegaram em um veículo de cor prata e abordaram um carro forte em um posto de combustíveis. Nessa troca de tiros, 2 vigilantes foram baleados e um deles morreu no local. Os assaltantes conseguiram fugir. O caso está sendo investigado. Em Alfenas, Minas Gerais, um homem foi assassinado em um posto de combustíveis. Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram o homem conversando com 2 pessoas quando os criminosos chegam em uma moto. O garupa vai direto até ele e atira. Ricardo Vasconcelos Barros, de 59 anos, foi socorrido, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, foi atingido por pelo menos 5 tiros. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Ninguém foi preso. 10 mil armas foram destruídas por um rolo compressor em uma ação comandada pelo Exército no Rio de Janeiro. Apreendidas em várias operações policiais, elas foram consideradas desnecessárias pelos juízes para dar continuidade aos processos. De acordo com o porta-voz do Comando Militar do Leste, as armas também não tinham condições de serem usadas pela Polícia do Rio. A Justiça de São Paulo decidiu manter a anulação do julgamento do massacre do Carandiru e determinou um novo júri para o caso. Em 5 júris diferentes, 74 policiais militares foram condenados pela morte de 111 presos. O massacre aconteceu em 1992. As penas variavam entre 48 e 624 anos de prisão em regime fechado. O novo julgamento não tem data para ocorrer. 11 anos após o sumiço da menina Madeleine, o caso ganhou mais um capítulo. De acordo com a mídia britânica, a polícia adotou 2 novas linhas de investigação. Até hoje, ninguém foi considerado culpado por esse caso. As informações com o repórter Peterson Isidoro. A polícia britânica investiga se Madeleine saiu de casa para procurar os pais que jantavam num restaurante próximo da casa de praia da família, de acordo com o tabloide The Sun. A menina teria sido atropelada por um motorista alcoolizado. Ao notar que Madeleine já estava morta, ele decidiu então sumir com um corpo. A outra teoria é que Maddie, como era chamada, foi vítima de um assalto mal sucedido. Ladrões teriam entrado no imóvel e, ao encontrarem a garota e os 2 irmãos dela, decidiram matar Maddie e abandonar o corpo num lugar até hoje desconhecido. Madeleine McCann sumiu em maio de 2007, quando tinha apenas 3 anos. Ela passava férias na casa da família na região do Algarve, ao sul de Portugal. Os pais, Gary e Kate, deixaram Maddie e os outros 2 filhos gêmeos dormindo e foram jantar com amigos. Ao retornarem para casa, não encontraram mais a menina. Desde então, o caso é um grande mistério.
Desde o início das investigações, a polícia já ouviu pelo menos 600 pessoas, mas ninguém foi considerado culpado até agora. O caso teve várias reviravoltas durante todo esse tempo. Na época do desaparecimento, a polícia aqui de Portugal chegou a investigar os pais de Maddie. O inspetor que fez a acusação foi afastado do caso e o casal se livrou do processo. Até hoje, Gary e Kate acreditam que a filha ainda esteja viva. O casal McCann continua a campanha na internet. Não perde a esperança. Hoje, Madeleine estaria com 15 anos. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. A Coreia do Norte pode permitir que inspetores internacionais visitem o maior complexo nuclear do país. A informação é da agência de notícias sul-coreana. O nosso correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola, tem mais detalhes. A possibilidade de uma inspeção internacional nas instalações nucleares do país comunista teria sido informada pelo próprio líder norte-coreano Kim Jong-un ao presidente sul-coreano Moon Jae-in durante um encontro em Pyongyang em setembro. Dias depois, Moon transmitiu o recado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na viagem que fez a Nova York. Não ficou claro quais seriam os limites da inspeção, já que em 2008 o país liderado por Kim Jong-un permitiu a visita de um grupo de especialistas que pôde realizar entrevistas e checar documentos, mas não permitiu que os inspetores recolhessem amostras de combustível e de outros materiais do local, o que inviabilizou um acordo nuclear que envolvia 6 países. Um ano depois, a Coreia do Norte passou a impedir a entrada de inspetores no maior complexo nuclear do país. Donald Trump sinalizou o desejo de continuar a negociar a desnuclearização da Península Coreana em novo encontro com Kim Jong-un em 2019. Recentemente, pesquisadores do Centro de Estudos Internacionais Estratégicos em Washington revelaram que a Coreia do Norte oculta mísseis móveis com capacidade nuclear em 13 bases não declaradas. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. 3 marinheiros ucranianos foram presos na Crimeia, território anexado pela Rússia. E a tensão entre esses dois países, Rússia e Ucrânia, pode aumentar. Os militares foram sentenciados a 2 meses de prisão depois de serem levados a uma corte de justiça em Simferopol, capital da Crimeia. Eles são acusados de ultrapassar ilegalmente a fronteira russa. Os 3 foram capturados no domingo com outros 21 marinheiros em 2 embarcações. Os ucranianos tentavam cruzar o Estreito de Kerch, entre o Mar de Azov e o Mar Negro. Rússia e Ucrânia quase entraram em guerra depois que Moscou anexou a Crimeia em 2014. Paul Manafort, ex-gerente de campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é acusado de mentir em investigação sobre a intromissão da Rússia na eleição presidencial de 2016. Ainda não está claro quais foram as mentiras, mas o Ministério Público americano pode anular um acordo de delação premiada que tem com Manafort. Os promotores também podem pedir prisão perpétua ao ex-colaborador de Donald Trump. O Afeganistão pode entrar numa das mais graves crises humanitárias dos últimos anos. O enviado da ONU ao país, Toby Lanzer, disse nesta terça-feira que cerca de 3.600.000 pessoas podem morrer de fome e desnutrição. Ele aponta a destruição provocada por conflitos armados e uma forte seca como as principais razões para a crise. 27 de novembro é o Dia Mundial de Doar, uma data para despertar a solidariedade. O Instituto Ronald McDonald, vencedor do prêmio de melhor ONG em saúde, faz um trabalho para pacientes com câncer no Brasil. Tudo de graça e feito por meio de doações. Uma casa com cara de casa. Muito carinho, aconchego e atenção amenizam a dor de quem vem de longe para tratar de um câncer. Rúbia, de 3 anos e 8 meses, veio do Rio Grande do Sul. Está aqui há 4 meses. E a gente construiu uma família nova aqui, né? Que a gente tem tudo o que precisa. É maravilhoso aqui. Se não fosse a casa para nós, era bem possível que a gente não ia conseguir o tratamento para se manter aqui, né? Guilherme, do interior de Pernambuco, frequenta o espaço há 1 ano. E é tanta coisa para fazer que às vezes ele nem lembra da doença.
gosta daqui? Gosto bastante. Tem amigos, tem várias coisas pra gente fazer. Tem dançar, tem um monte de coisa pra fazer. Vai no parquinho, brinca, vai na brinquedo, brinca, na doleteca, mexe no piano, mexe no computador. As casas de apoio são para crianças e adolescentes. Só que Josimar, de 23 anos, começou o tratamento aos 12. E enquanto precisar, vai encontrar abrigo por aqui. A hospitalidade e a interação entre os moradores ajudam a confortar. Ameniza bastante. A gente se sente assim, acolhido, né? Se sente praticamente em casa, né? Hospedagem, alimentação, biblioteca e brinquedoteca, além de transporte e suporte psicossocial. Tudo de graça. Essa estrutura tem um custo anual de 2.200.000. O Instituto Ronald tem 6 casas de apoio e deve inaugurar a 7ª no próximo ano. E tudo isso é mantido por doações. A gente tem espaços da família dentro de hospitais e uma rede de 70 organizações com mais de 30 mil voluntários no Brasil que a gente trabalha antes, durante e depois do tratamento. E o ato de doar não está apenas na questão financeira. Tempo também é doação. A fonoaudióloga fecha o consultório um dia na semana para se dedicar ao voluntariado. Eu acredito que a responsabilidade tem que ser muito maior do que a responsabilidade de um funcionário. Porque o funcionário nem sempre quer, às vezes ele só necessita. E o trabalho voluntário, você quer, você foi em busca. Quem se doa, ele tem muito a ganhar, ele consegue olhar no espelho e falar, vale a pena. A minha vida vale a pena. Não é só pedir, é dar. Esta é para quem é fã de tecnologia e carros. Na Holanda, uma montadora exibiu um híbrido de drone e táxi. O cinema sempre mostrou como seria o futuro. Tá certo que alguns filmes exageraram na dose, mas com o avanço da tecnologia sempre no roteiro. Mas agora não é exagero, estamos perto de ter um táxi-drone. Este modelo, chamado de Pop-Up Next, tem 3 módulos, chassis com rodas, uma espécie de cápsula para 2 passageiros e um drone com 4 rotores. Tem dúvida se funciona? Um modelo de testes em escala reduzida já está funcionando. O primeiro teste foi um sucesso, mas a equipe responsável pelo táxi-drone avisa. Ainda serão necessários mais ajustes e outros testes antes de sair por aí com o que pode ser uma solução para o trânsito de muitos países. Eles estimam que em 2028 o primeiro táxi-drone comercial já esteja voando por aí. Cerca de 200 voluntários e funcionários do governo da Nova Zelândia conseguiram salvar 6 baleias anãs. Os animais foram encontrados na ilha Stewart no último sábado, com outras 145 baleias piloto que acabaram morrendo, infelizmente. As sobreviventes foram carregadas até o mar. Para a alegria de quem fez tanto esforço, ao final, os bichinhos conseguiram reagir. No estado americano do Texas, bombeiros passaram o dia lutando para combater um incêndio em um condomínio de apartamentos no nordeste de Dallas. Várias viaturas ajudaram nos trabalhos, mas o fogo se espalhou rapidamente. Parte de um dos prédios de 3 andares desmoronou. Muita fumaça espessa e escura saía dos edifícios em chamas. Pessoas intoxicadas foram levadas a hospitais próximos. Até o momento, não houve comunicação de qualquer vítima fatal. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Pela primeira vez em 4 anos, as emissões de gás carbônico aumentaram no mundo. E o motivo é o crescimento da economia global. É o que revela um relatório da ONU divulgado hoje. Veja na reportagem da correspondente em Nova York, Luciana Camargo. O dado é alarmante. Segundo o estudo das Nações Unidas, as emissões de gás carbônico no mundo subiram 1,2% no ano passado. E a culpa é do aumento da economia global. Os esforços para combater as mudanças climáticas na prática estão muito distantes dos objetivos do Acordo de Paris, que estabelece medidas para a redução da emissão de poluentes até 2020. De acordo com o relatório, Índia, Rússia e Turquia já estão prontos para atingir a meta de aumento máximo da temperatura em 1,5 graus Celsius. Brasil, China e Japão também estão no caminho certo.
Mas países da União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Argentina estão indo mal e não vão conseguir reduzir o carbono na atmosfera. Segundo a ONU, para evitar graves consequências do efeito estufa, o ideal seria que em 2030 as emissões de gás carbônico fossem 55% menores do que hoje. Isso significa que os países precisam multiplicar por 5 suas ambições para atingir este objetivo. Se continuarmos no ritmo de hoje, o mundo vai ficar 3,2 graus mais quente no final do século. A divulgação do relatório acontece às vésperas de uma grande conferência climática da ONU na Polônia, de 2 a 14 de dezembro. Lá, os negociadores vão definir regras mais práticas e funcionais do Acordo de Paris. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. E o futuro ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro vai na contramão disso. O diplomata Ernesto Araújo criticou o que chamou de alarmismo climático. Em um artigo para o jornal Gazeta do Povo do Paraná, com o título Mandato Popular na Política Externa, Ernesto Araújo diz que irá libertar o Itamaraty e combater o que chamou de ideologia marxista, que estaria dentro do Ministério das Relações Exteriores. Entre os alvos de crítica do diplomata está o que classificou como alarmismo climático. Ele não se aprofunda no tema, mas diz que falará sobre o assunto em outra oportunidade e o coloca como uma ideologia do PT, assim como a adesão às pautas abortistas e anticristãs nos foros multilaterais e a destruição da identidade dos povos por meio da imigração ilimitada. A espaçonave InSight da NASA envia a primeira imagem de Marte depois do pouso que emocionou a sala de controle ontem em Pasadena, na Califórnia. Veja como foi. Velocidade da espaçonave agora é de 7.200 km por hora. Está na desaceleração máxima e atinge o pico de aquecimento. A telemetria mostra velocidade consistente com a abertura do paraquedas. Radar ativado e direcionando para a rota. Comando de separação ativado com radar de altitude, 600 metros. Altitude 400 metros. 200 metros. 80 metros. 60 metros. 30. 20. 17 metros. Aguardando pouso. Pouso confirmado. E hoje a sonda enviou a primeira imagem já em solo marciano. Morreu hoje aos 57 anos Stephen Hillenburg, criador do personagem de desenho animado Bob Esponja. Mas Lula Molusco, você ficou feliz com a minha chegada? Levante a mão quem nunca ouviu falar de Bob Esponja. Um dos personagens infantis mais amados dos últimos tempos, Bob Esponja foi criado em 1984, quando Stephen, que tinha na época 23 anos, dava aulas de biologia marinha no Orange County Ocean Institute, Califórnia. Ingênuo e boa gente, Bob Esponja ganhou a calça quadrada que o caracteriza anos depois. A estreia nos desenhos animados foi em 1999, quando o primeiro episódio foi ao ar na TV americana. De lá para cá já foram exibidos quase 250 episódios em mais de 60 idiomas diferentes. O Brasil é um dos países que mais assistem Bob Esponja. Patrick, olha! Estamos indo bem! Cidade das Conchas há apenas 5 dias! Em 2004, Hillenburg produziu e dirigiu o primeiro longa do herói da fenda do biquíni e conseguiu 140 milhões de dólares de bilheteria. Há 3 anos, ele produziu e escreveu o roteiro da continuação, Bob Esponja, um herói fora d'água. Arrecadou mais de 350 milhões de dólares em ingressos vendidos. Stephen Hillenburg sofria de ELA, esclerose lateral amiotrófica, desde março do ano passado. Na Suíça, pânico durante um salto de asa delta. O piloto esqueceu de prender um turista ao equipamento de segurança. Pouco depois do salto, os dois percebem o problema, tentam pousar,
mas tem dificuldades porque usa uma das mãos, o piloto tem dificuldades porque usa uma das mãos para segurar o turista. Ele perde o controle do equipamento e o vento leva a asa delta para uma área de mata. A dupla, então, chega a uma área plana, um pouco depois, então eles passam por essa área de mata, muitas árvores, depois chegam a uma área plana, onde finalmente se preparam para o pouso. O turista se solta, veja só, e cai no gramado. O americano sofreu uma fratura no punho direito e teve que ser operado. Agora sim, ele vai se soltar e cai no mato. Mesmo depois do susto, ele disse que quer saltar novamente, já que não conseguiu aproveitar o voo. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.